Irmãos, Pai seja convosco. Vamos aqui mais uma vez meditar um pouco na palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para ministrar sobre os nossos corações. Preparei aqui uma palavra curta, mas creio que o Senhor falará poderosamente aos nossos corações através da palavra dele. Amém? Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos. Vamos orar agora no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, colocamos nossas vidas diante do Senhor e da Tua presença. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha ministrando sobre os nossos corações, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo venha falando a cada um de nós, Pai. Que todo mal, tudo que não é do Senhor, tudo que não provém de Ti seja repreendido e cancelado no nome de Jesus. Que o Senhor ministre sobre nós, sobre os nossos corações. Assim nós oramos a Ti e Te agradecemos no nome de Jesus, ó Deus. Amém. E graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Se você tiver com a sua Bíblia, aí você abra ela. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. E nós vamos ler a partir do versículo 1, mas eu vou focar mais a partir do versículo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1, Mateus 15. Diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgridi vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: Se algum disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Essa palavra diz sobre contaminação, né? E até aproveitando o tempo que nós estamos vivendo, né? Diante dessa pandemia aí, desse vírus que está aí cada vez mais, infelizmente, contaminando pessoas, nós vamos aqui meditar um pouco na palavra do Senhor a respeito disso. E os fariseus, eles se reuniram ali juntamente com os escribas e historicamente havia os fariseus e os escribas, eles não concordavam em alguns pontos teológicos, mas como o fato ali era atingir Jesus, então houve uma unidade entre esses dois grupos de pessoas, somente para tentar provar que eles queriam provar que Jesus era um falso profeta, que Jesus não era o Filho de Deus. Mas, mediante a todos os esforços deles, eles não conseguiram, porque cada vez mais Jesus provava, através dos milagres, através de tudo que fez, que ele sim era o Filho de Deus e que ele era o Messias. E a sua morte e ressurreição comprovam isso, né? Que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio para salvar a humanidade. Então os fariseus e os escribas, eles foram ali e eles foram se aproveitar de uma situação para tentar, né, dizer que Jesus estava contra a lei, que Jesus estava blasfemando contra Deus e até desobedecendo a lei, né? Então eles foram lá e disseram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Essa foi a acusação ali dos fariseus e dos escribas aos discípulos de Jesus, que não haviam lavado as mãos antes de comer, porque isso era uma cerimônia judaica, né, que eles fazem isso, né, o lavar das mãos ali para sentar na mesa, para participar dos alimentos. E aí Jesus vai também colocar um ponto na lei onde eles estavam em desobediência, né? Eles estavam desobedecendo ali na questão de honrar a pai e mãe quando os filhos não praticavam isso. Então Jesus chama eles de hipócritas lá no versículo de número 7, e Jesus cita a profecia de Isaías, que diz: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Eles não tinham o coração voltado para Deus.
Porque se eles tivessem o coração voltado para Deus, saberiam quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus vai dizer assim, no versículo de número 10, e tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Nós sabemos que Jesus não estava falando aqui fisicamente, né? Jesus não estava aqui dizendo que nós devemos tocar os alimentos estando, sem lavar as mãos, estando com as mãos sujas, não. Jesus estava se referindo aqui a uma lei espiritual. Jesus estava falando aqui da nossa vida espiritual, né? Não é o que contamina o homem aquilo que come, mas sim o que sai, né? Como ele está dizendo aqui no versículo 11, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem, né? Quantas pessoas elas cresceram ou elas ainda vivem em um lar que é totalmente contaminado, né, por aquilo que sai da boca daquelas pessoas que ali vivem, né? Quantas pessoas são contaminadas por palavras dentro dos seus lares, palavras de maldição, palavras que ferem, né? Nós sabemos que quando nós comemos algo e essa comida ela nos faz mal, né? Ali você procura um remédio, você procura um tratamento e logo, se isso não se agravar muito, né? Você fica curado, você é restaurado, o seu estômago ali ele é restaurado, né? Nós sabemos que o nosso estômago ele tem componentes que ajudam na destruição do alimento e até mesmo de algumas bactérias, né? Então, o natural, né, é fácil de se tratar, né? Se você é contaminado, creio que todos nós já comemos alguma comida que nos fez mal, né? Alguma comida contaminada, mas logo também nos recuperamos daquela comida. Agora, falando espiritualmente, quantas pessoas que um dia foram contaminadas por palavras e até hoje estão sofrendo consequência dessa contaminação? Quantas pessoas foram contaminadas com atitudes, né, dentro dos seus lares, foram contaminadas com palavras que feriram, que machucaram e nunca mais conseguiram se recuperar? Então é isso que Jesus estava querendo ensinar, é isso que Jesus quer nos ensinar, que enquanto nós nos preocupamos tanto com o físico, com aquilo que é natural, às vezes nós estamos espiritualmente contaminando e também sendo contaminados por pessoas que estão ao nosso redor, né? Por pessoas que fazem parte da nossa convivência, que estão no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, né? Infelizmente, muitas pessoas cresceram em um lar onde as palavras de contaminação foram muito fortes e afetaram a sua vida para sempre, né? Pessoas que só ouviram que não iam prestar, que não servia para nada, que não fazia nada direito, né? Pessoas que cresceram em lares ouvindo de seus pais, né, palavras que machucaram, palavras que feriram, né? Às vezes esposas ouvindo dos seus esposos, esposos ouvindo das suas esposas, né? Palavras que verdadeiramente trouxeram uma grande contaminação e mata, né? Isso mata, por mais que não mate fisicamente, mas espiritualmente. Essa pessoa que é contaminada por essas palavras, ela vai morrendo, né? Ela vai sendo afetada a cada dia, e cada dia mais a situação, a vida dessa pessoa, ela torna-se pior por causa da contaminação dessa palavra. Quantas pessoas até hoje sofrem por uma palavra que ouviu quando tinha 5, 6 anos de idade, pessoas hoje que já são adultos e até casados, mas um dia na sua infância ouviu uma palavra, né? E aquela palavra ela veio como contaminação sobre a sua vida, e ali ela nunca mais esqueceu aquela palavra, ela sofre ao lembrar dessa palavra, né? Por quê? Porque é aquilo que sai, né? Nós estamos aí nos protegendo durante esses dias, nos resguardando contra um vírus que contamina, mas infelizmente, se a gente for analisar, se a gente for observar, quantas pessoas não estão sendo contaminadas com o vírus, graças a Deus, mas estão sendo contaminadas dentro dos seus lares, né?
porque essa quarentena, né, esses dias que as pessoas estão dentro de casa e não há uma harmonia dentro lá, não há uma convivência social, mas a maioria das vezes é só acusações, muitos filhos que só vê os pais brigando, se acusando, colocando a culpa um no outro. Então é esse tipo de contaminação que Jesus ele quer nos ajudar. É contra essa contaminação que Jesus quer tratar os nossos corações, tratar as nossas vidas. Na continuação do texto ele vai dizer assim, no versículo de número 12: Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizarão. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Versículo 15. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. E Jesus, porém, disse: Também vós não entendeste ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina, né? Mais uma vez eu quero falar que Jesus estava falando, se referindo ao reino espiritual, à vida espiritual, né? Não, Jesus não estava dizendo aqui para a gente não ter higiene, né? Não, levar uma vida sem cuidados, não. Jesus estava se referindo a um ambiente espiritual, né? Quando ele fala desse lavar as mãos, Jesus estava se referindo que a tradição que a religião ensinava ali, né? A tradição que os homens implantaram ali. Para eles aquilo ali, sentar na mesa e lavar as mãos, era como se eles estivessem louvando a Deus, adorando a Deus. E Jesus estava dizendo que eles faziam aquilo ali, mas logo depois as suas palavras contaminavam as pessoas, né? Os pensamentos, como Jesus está dizendo aqui, é do coração do homem, mas a boca sai da boca aquilo que vem do coração, e é isso que contamina o homem. Por quê? Porque é do coração que procede o quê? Os maus pensamentos, os homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, né? Quantas pessoas que estão aí tão preocupadas religiosamente, nas suas vestimentas, na sua maneira de se apresentar, mas não vigiam o seu falar, né? Tem contaminado as pessoas com a sua boca, com a sua língua. Por quê? Porque do coração é que saem os maus pensamentos. E se no nosso coração não for o Espírito Santo, se nós não tivermos o Espírito Santo para trabalhar na nossa vida, para trabalhar no nosso coração, facilmente nós iremos aí ser levados pelos maus pensamentos do nosso coração, pelos maus desígnios do nosso coração. E um coração do homem, Jeremias diz que ele é mau e desesperadamente corrupto, né? O coração do homem, o homem ele está na posição de caído. Quando Adão peca no jardim do Éden, Adão traz essa transferência espiritual da natureza pecaminosa para todo o homem. Romanos vai nos dizer: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então o coração do homem, sem o Espírito Santo, sem Deus para trabalhar, ele só procede coisas más, né? Ele só planeja o mal, só maquina o mal, só pensa em coisas más, né? Como está dizendo aqui, tudo isso, olha, os maus desígnios, em outras traduções vai dizer os maus pensamentos, os homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isso, muitas das vezes, nós só atribuímos como sendo obra de Satanás. É por causa do diabo que acontecem essas coisas ruins. Não, mas a Bíblia está nos dizendo que isso vem da onde? Do coração do homem, né? Não que Satanás não se aproveite dessas brechas que nós damos para agir nas nossas vidas, sim, mas o nosso coração em si, ele já está caído, ele já está corrompido, e somente Deus é quem pode restaurar o nosso coração. Somente Deus é quem pode nos purificar, é quem pode nos limpar. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que o sangue de Jesus nos purificasse de todo o pecado, para que nós fôssemos lavados
com o sangue carmesim, como diz Isaías, ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, ainda que os nossos pecados sejam vermelho como carmesim, todavia o sangue do Cordeiro nos torna mais alvo do que a neve. Se a gente não buscar o Espírito Santo, se nós não dermos espaço para o Espírito Santo, o que vai sair da nossa boca é aquilo que vai contaminar a pessoa, é da nossa boca que as palavras vêm para matar, para contaminar, para trazer tristeza à vida de muitas pessoas, né? Então hoje, se nós formos analisar dentro dos lares, muitas pessoas não estão se contaminando com o vírus lá fora, mas estão sendo contaminadas dentro de casa, estão sendo contaminadas com as palavras que têm ouvido, né? Estão sendo contaminadas com as práticas que têm visto dentro de suas casas. Então esta palavra, ela vem para nos trazer a memória e uma reflexão sobre cada um de nós, o que tem saído da nossa boca, né? Será que da nossa boca tem saído palavras de vida ou palavras de morte? Será que da nossa boca tem saído palavras que vai trazer alívio e refrigério, ou nós estamos contaminando as pessoas com as nossas palavras? Porque do coração do homem é que procede essas coisas. Então, queridos, só o Espírito Santo pode nos ajudar. Nenhum homem, pela sua intelectualidade, nenhum homem, pela sua força de vontade, pode vencer o pecado. Somente o sangue de Jesus sobre as nossas vidas é o que vai nos dar vitória sobre o pecado, porque todos pecaram, mais uma vez eu repito, e afastados estão da glória de Deus, né? Também lá em Romanos vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se você tem sido uma pessoa que tem vivido dentro de um lar onde as palavras estão te contaminando, busque ao Senhor, peça ao Senhor para purificar a sua vida, para purificar o seu coração, para que essas palavras não desçam ao seu coração, para que essas palavras não venham como semente ser aí lançadas sobre a sua vida e venha causar dores. Se você é uma pessoa que parou para refletir agora e tem analisado que as suas palavras têm sido palavras que têm contaminado as outras pessoas, também tem jeito para você. Peça a Deus para te ajudar. Eu não estou aqui falando como alguém que é perfeito, eu não estou falando aqui como uma pessoa que já alcançou essa perfeição, como o apóstolo Paulo diz, mas a gente luta por isso, a gente busca por isso, ser ministrado pelo Espírito Santo, pedir a Deus para nos dar o controle, pedir a Deus para nos dar sabedoria, pedir a Deus para pôr vigia, põe guarda, Senhor, na minha boca, põe guarda, Senhor, na minha língua, para que eu possa vigiar aquilo que eu tenho falado, para que eu possa observar quais têm sido as palavras que têm saído da minha boca, se têm sido palavras de bênção, se têm sido palavras de alimento espiritual na vida das pessoas, ou será que tem saído somente aquilo que está contaminando, aquilo que está matando a vida de outras pessoas? Então era essa palavra que eu queria compartilhar com você. Jesus está dizendo, não adianta nada a religião se a nossa boca não condiz com aquilo que a gente aparenta ser, né? É da boca do homem, é do coração do homem que procedem aquilo que é bom, aquilo que é mal, né? Se o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, vai sair da nossa boca aquilo que é bom. Se o Espírito Santo for o Senhor da nossa vida juntamente com Jesus, então vai sair da nossa boca aquilo que é bom. Guarda essa palavra no seu coração, peça a Deus para te ajudar. Se você foi muito contaminado com palavras, Ele é aquele que nos cura, Ele é aquele que nos sara, é aquele que faz tudo novo nas nossas vidas. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és soberano sobre a terra e Senhor de todas as coisas, e não há outro como Tu, Jesus. Pai, eu te peço neste momento que o Senhor venha sobre as nossas vidas, sobre cada vida que está agora acompanhando, meu Deus, este vídeo, que o Senhor ajude a cada um, aqueles que foram contaminados por palavras, aqueles, meu Pai amado, que estão sofrendo por palavras que ouviram, palavras que foram ministradas sobre o seu coração, ainda estão ouvindo. Deus, ajuda cada um no nome de Jesus, e aqueles, meu Pai, que infelizmente não tinham vigiado, não tinham atentado para as suas palavras e têm lançado palavras de contaminação dentro da sua casa, dentro do seu lar, contra o esposo, contra a esposa, contra os filhos, contra o genro, contra a nora, contra os netos. Meu Deus amado, dá sabedoria a cada um, Pai. Põe guarda na nossa língua, Senhor Jesus, para que nós venhamos a vigiar, meu Deus, a estar atento quais têm sido as palavras
que tem saído, meu Pai, da nossa boca, quais têm sido as palavras que têm saído do nosso coração. A Tua palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nos ajude, Deus, porque só o Senhor com a Tua presença é quem pode ministrar sobre os nossos corações, é quem pode nos ajudar. Nos abençoa para a glória do Teu santo nome. Abençoa cada vida que está acompanhando este vídeo, cada lar. O Senhor vai abençoando, meu Pai, no nome de Jesus, ó Deus amado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, seu lar e a sua família. Espero que esta palavra sirva de alimento para você, que você possa continuar sendo ministrado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Deus te abençoe, Pai seja convosco e até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus.